Nação Yanomami, Davi Copenaua. Dando início a esta cerimônia, ouviremos música de agradecimento ao presidente da República, a ser interpretada pelos artistas indígenas Ludernilda Miguel André e Robério Nascimento de Souza, e tocada pelo tecladista Glênio da Silva André. Todos que estão aqui, declarar o nosso sentimento ao presidente do Brasil. Queremos agradecer nesse momento a todos que estão aqui, declarar o nosso sentimento ao presidente do Brasil. Terra homologada, agradecemos alegremente, é ter vida preservada, obrigado presidente. Terra homologada, agradecemos alegremente, a ter vida preservada, obrigado presidente. Nós somos povos que a luta vai continuar. Um fato marcante no mês de abril é comemorar. Nós somos povos que a luta vai continuar. Um fato marcante no mês de abril é comemorar. Laia, laia, eu estou feliz, muito contente. Laia, laia, obrigado Lula, presidente. Laia, laia, estamos felizes, muito contentes. Laia,
mês de abril é comemorar. Nós somos povos e que a luta vai continuar. Um fato marcante no mês de abril é comemorar. Laia, laia, estamos felizes, muito contentes. Laia, laia, obrigado Lula, presidente. Laia, laia, estamos felizes, muito contentes. Laia, laia, obrigado Lula, presidente. Senhoras e senhores, por favor, tome seus assentos. Fará uso da palavra o coordenador-geral do Conselho Indígena de Roraima, Edinho de Souza. Oi, oi. Ok, bom dia, povo brasileiro. Agradecer a Deus pela minha vida e pela vida de todos nós que estamos aqui nessa Assembleia Geral dos Povos Indígenas. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, ministros e ministras. Bom dia, presidente da FUNAI. E a nossa ministra Sônia Guajajara. Muito bom dia. Quero aqui, em nome da primeira-dama Janja, parabenizar todas as mulheres pelo dia 8 de março de 2023, Dia Internacional das Mulheres. Ilustríssimos senhores, ministros e ministra, excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje, presidente, é um dia histórico e simbólico para os povos indígenas. A vossa presença nesse território indígena, Raposa Serra do Sol, no qual você homologou, só fortalece a nossa aliança política e o seu compromisso com os povos indígenas. Que assim seja. Portanto, sejam muito bem-vindos à 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas do Estado de Roraima, com o tema Proteção Territorial, Sustentabilidade, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Destaco que, pela primeira vez, que em nossa Assembleia, em 50 anos de nossa organização, trazemos um presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para prestigiar e participar da nossa Assembleia. Esse momento marcará a nossa geração e os nossos passos de mais 50 anos de nossa união, resistências e de grandes conquistas. Portanto, sejam muito bem-vindos, declarado a vossa presença em nome dos povos indígenas do Estado de Roraima. Seja muito bem-vindo, presidente Lula. Agora, o líder do povo Yanomami, Davi Copenaua, fará uso da palavra. Bem, como em uma que dão.
Kotarenaha, Yamakurihiba, Nomamuyaro, Pata, Presidente, República Warukema, Tayai Totihi, Kamiamakiha, Naba, Banaya, Naba Patana, Yamak Noamawi, Akutayana, Yamak Bihitoblaru, Yamak Bihiyai, Hai Moranya Mahwaita, Naku Yaro, Wansibian Wai. Então, acho que é boa noite ou boa tarde, senhores autoridade, a autoridade do Brasil. Eu estou muito feliz, muito contente. Nós todos, nós estamos muito emocionados. Senhor. É assim que nós, povo indígena do Brasil, precisa. Homem positivo. Essa aqui está uma alegria para nós todos, povo indígena, para a sociedade não indígena também. Não é só o índio que está feliz. Tem a sociedade nacional, ele está também tão feliz. Então, senhor Lula, muito obrigado mesmo. Sou muito corajoso e cumprir a sua palavra que você deu para nós, vier outra vez com a Raposa da Serra do Sol. Isso dá muita alegria. Aí então, senhor Lula, vamos serelar a nossa luta para tirar garimpeiro na terra Yanomami. O garimpeiro estava escondido ainda, esconderam. Eles foram lá para Venezuela, tem outro lugar que se chama Romoche, e eles estavam escondidos. Eu queria que o senhor, correr, botar para um pessoal que está lá, tirando o garimpeiro, que quer tirar todos. O povo macuxi, o abixiano, está apoiando a nossa luta. Nós queremos que tira todos os garimpeiros. Dia 9, passado agora, desceu, acho que 20 barcos que estavam lá em cima, no rio Parimiú. Passaram lá, parou lá onde está a barreira da comunidade Parimiú. Senhor presidente, nós precisamos colocar cabo de aço bem forte para os garimpeiros não cortar. Esse aqui eu queria colocar com o senhor para pedir mais com a IBAMA e a Exército da Rodoviária que está lá, Força Nacional que está lá, que completar número que está lá, pessoal, porque garimpeiros são bravos. Eu queria que o senhor aumentar o nome do pessoal que está lá protegendo a comunidade Parimiú. Então, esse aqui eu estou preocupado, estou colocando a minha preocupação e fico muito contente. Eu fui lá com a ministra, foi semana passada, ela viu os parentes doentes e precisa chegar nas comunidades. Não é para Surucucu. Surucucu é lugar onde pousa avião. Onde pousa avião e helicóptero. Senhor, precisamos chegar até nas comunidades onde que está os parentes com o doente, água contaminada tomando. Então, nós precisamos chegar com a ministra, com a presidente da FUNAI, ministra Soninha. Eu estou pensando isso junto com o do cara. Eu preciso ir lá,
mas eu não posso agora, porque carimbeiros estão lá, escondidos, esperando de mim acabar com a minha vida. Eu não posso chegar até sozinho. Então, nós queremos chegar junto lá para resolver isso. Então, depois tirar carimbeiro, vamos limpar a nossa saúde, CESAI, que foi destruída, que foi estragado, foi a governo passado. Isso é muito urgente. Nós queremos que nós vamos salvar as crianças que sobrou. Outros já morreram. 577 já morreram. Mas eu não queria mais deixar morrer. Vamos lutar de saúde, vamos trazer medicamento, médico, enfermeiro, técnico, dentista e outros parceiros que ajudar com a saúde, expedicionária. Estão estão colocando hospital, como o senhor falou, aí no Casai. Então, eu estou gostando do trabalho dele. Vamos construir hospital lá no Surucucu. É melhor para ele, melhor para mim, perto da comunidade. Isso que eu queria colocar com o senhor presidente Lula. Muito obrigado. Sim. Outra parte, para a gente ficar, outro lugar, parte de Amazonas. Também tem invasor, mas tem uma doença, não sai. A doença não tem fronteira, a doença não tem policial para pegar e mandar embora. A doença continua na terra da Amazônia, e o Atorique, Missão Catrimani, Maturacá, Marari, Marauiá, Tototobi e a Juricaba, Rimara, nessa região, está precisando mais resolver os problemas. Nós estamos precisando que matar o mosquito, que fazer fumaça para matar mosquito venenoso. Esse está voltando, senhor presidente. Solicito, manda comprar, está voltando a medicamento, equipamento que volta. Sem equipamento, o médico não vai trabalhar. Sem equipamento, o dentista também não vai trabalhar. Eu queria colocar isso. Eu estou aqui, junto com o meu povo. Isso aqui é meu povo, né? Não é só... Todos somos meu povo. Então, eu estou muito feliz, e junto com o pessoal, essa liderança tradicional, a tradicional novado, a liderança novo que estão aprendendo, a liderança, as mulheres também já aprenderam, já estão lutando. Então, nós precisamos unir a união, que fazer força para fazer contra invasores, contra a mineração. Senhor presidente Lula, não quero mineração na terra Yanomami e na Raposa Serra do Sol. Não precisa. Porque a mineração mata nós, mata povo da cidade também, mata a alma do rio, mata a alma da floresta. Não precisa trazer mineração pesado na nossa casa, na nossa floresta. Vamos respeitar a patrimônio união do nosso Brasil. Esse é o que eu queria colocar com o senhor. Então, só isso que a minha fala. E continua a luta. A luta continua. Não vai parar. Senhor, aqui, Raposa Serra, era cheio
arrozeiro, mas o senhor conseguiu botar para fora. Ele pode voltar para suas casas, deixar a nossa terra ficar em paz, junto com nós. Então, essa é a minha palavra que eu queria colocar com a senhoras autoridades. Estamos aqui. Muito obrigado, povo. Neste momento, fará uso da palavra a representante das mulheres indígenas de Roraima, Maria Betânia Mota de Jesus, do povo Macuxi. Bom dia, movimento indígena do estado de Roraima e do Brasil. Então, nesse momento, saúdo todos que estão na mesa, em nome da nossa grande guerreira Joênia Wapichana, que hoje nos representa na presidência da FUNAI. E claro, todos os ministros que estão presentes também, que veio ao nosso chamamento aqui nesse momento importante da nossa 50ª Assembleia, 52ª Assembleia dos Povos Indígenas do Estado de Roraima. E não posso esquecer jamais do grande representante do nosso Brasil, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a senhora Janja, que está aqui presente também ao nosso meio. E, claro, a nossa ministra do Ministério dos Povos Indígenas. Em nome da senhora Janja, cumprimento todas as mulheres do Brasil, em especial nesse mês, que é o nosso mês, mas é o mês que também traz muitas reivindicações das mulheres indígenas de todo o Brasil. Excelentíssimo presidente Lula, agradeço por termos motivo para celebrar com Joênia Wapichana do nosso território, hoje, primeira mulher indígena presidindo a presidência da FUNAI. E hoje, termos o Ministério dos Povos Indígenas, com a ministra Sônia Guajajara, representantes das mulheres indígenas nos espaços de poder e estratégico do movimento indígena do Brasil e de Roraima. Somos mulheres, mães, protetoras da nossa mãe terra, dos nossos territórios. Presidente, trago esse clamor em nome dos povos indígenas de Roraima e do Brasil. Cumpra com seu compromisso da retirada de todos os invasores dos nossos territórios. A destruição da nossa mãe terra representa nossa destruição. Precisamos, com urgência, a indenização de todos os povos que estão sofrendo com a invasão dos garimpeiros. E não posso esquecer que por trás dos garimpeiros está também aqueles leões que estão cada vez mais destruindo a nossa mãe terra e o nosso povo. Para o bem viver do nosso povo, trago aqui pontos importantes. O aumento do orçamento da FUNAI, porque precisamos que nossas terras sejam de fato todas demarcadas, que as ampliações das terras demarcadas em ilhas sejam ampliadas.
que tenhamos, sim, políticas para a proteção dos nossos territórios. As implementações da PNGAT, que faz parte também do nosso bem viver. Trago aqui também o apoio às ações, os nossos projetos da sustentabilidade. Porque trago aqui ao nosso presidente Lula e a todos os ministros: garimpo não é desenvolvimento para o nosso povo. Garimpo é a destruição da nossa mãe terra e do nosso povo. Pedimos com muita urgência tudo: proteção territorial, retirada dos invasores, e que todos paguem, porque a nossa vida importa. A vida do povo brasileiro importa. Trago aqui também aos ministros que estão em todas as pastas do governo: nunca negocie os direitos dos povos indígenas com ninguém. Finalizo dizendo: queremos ser sempre povos originários, livres e com autonomia. Juntamente, todas as mulheres que também fazem parte dessa caminhada ao lado das nossas lideranças. A juventude, que cada vez mais está se fortalecendo para ocupar os espaços. E, claro, que essa autonomia vem com nossas terras demarcadas e ampliadas, para o bem viver do povo indígena, do Estado, do Brasil e do mundo. Muito obrigada. Agora, liderança do povo Uapixana, Clóvis Ambrósio, fará uso da palavra. Boa tarde. Quero aqui cumprimentar aqui o presidente, excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está aqui, e seus ministros que estão aí presentes. Aí, então, gostaria de cumprimentar também a nossa guerreira Joênia Uapitiana e a Sônia Guajajara, que está nesse ministério que foi criado agora. Então, o nosso tema é isso aí, que está aqui, o Edinho já falou, né? Proteção territorial, meio ambiente e sustentabilidade. Tá. Também não está falando nada. Tá, então eu quero dizer assim, dentro desses trabalhos que está se apresentando aqui, nós temos pegado muito problemático, né? Por exemplo, eu me lembro no seu mandato de presidente, de 2003 até 2010, teve muitas coisas que avançaram, então eu quero que o senhor volte a estruturar aqueles tipos de ações que o senhor fazia na educação, na saúde, no meio ambiente também, que nós estamos aí, e necessitando que o próprio governo federal defenda esses direitos que está na Constituição de 88. Então a gente trabalhou bastante. Nós tínhamos a saúde, que também estava indo. O senhor mandou o ministro José Temporão organizar a saúde. Ele organizou. Só que quando saiu o Partido dos Trabalhadores, pronto, aí começou a desandar tudo. Hoje nós estamos sofrendo consequências de que não existe medicamento, não existe transporte, não existe estrutura para conduzir esses indígenas que estão sofrendo malária, Covid-19 e outras doenças que estão aí também
nas nossas terras, né? Por exemplo, eu tive convite, não estou bom, mas estou andando. Mas eu agradeço a Deus, porque nos faz essa coragem de nos andar para trabalhar nisso. Na educação, lembro que o senhor também organizou, hoje tem muita gente que fizeram o nível superior com a porta que o senhor abriu para toda a educação, e hoje nós temos professores formados, médico, dentista, antropólogo, temos muita pessoa. Então, espero que o senhor apoie essa juventude que nós temos hoje. Cadê os jovens? Essa juventude necessita de um apoio no estudo. Então, a gente precisa de ter esse recurso, por exemplo, para que essa estrutura renovada, para que nós possamos realmente conversar com a nossa juventude, porque nós estamos se perdendo muito, estão debandando, porque não existe um apoio para eles estudarem. Então, isso é uma coisa. Questão da nossa estrutura na nossa comunidade. Por exemplo, hoje o governo do estado quer fazer com que nós aceitamos o projeto Grão, sem consultar as nossas comunidades. Chega lá, uma comunidade tem mais de 1.500 pessoas, olha, eu quero tirar 10 pessoas daqui, vamos lá, e não tem conversa. Isso para nós é ruim. A gente precisa que nós tenhamos consultado assim. Nós temos um protocolo de consulta, então nós queremos que vocês, os senhores, pedem para essas pessoas respeitarem as nossas comunidades. Através de consulta, nós vamos melhorar o nosso entendimento. Então, questão da demarcação. Nós temos algumas áreas aqui no nosso estado de Roraima, que são áreas bem pequenininhas. Então, nós temos 34 áreas demarcadas, mas nós temos muitas áreas indígenas que estão aí precisando de ampliação, porque nossa família cresceu tanto. Muito mesmo nós crescemos. Então, isso é a nossa política do nosso Malocão, que nós discutimos esses anos todinho. O seu mandato de 2003, 2010, e hoje o senhor retorna. Também eu tenho um apreço muito grande pelo senhor, assim, de que foi a pessoa, ele falou assim, que o índio nunca invadiu terra. Não foi assim que ele falou na campanha dele? Foi isso que ele falou, né? Índio nunca invadiu terra dos índios que são invadidas. Então, isso é um problema para nós. Então, eu quero deixar isso muito claro para todos nós que estamos aqui, que nós precisamos de nos organizar para que realmente nós tenhamos força para superar todo esse propósito que os governos estadual, muitos deputados querem aprovar a lei para destruir nossas organizações. Mas, gente, vamos em frente, vamos ser fortes, vamos suprir essa nossa necessidade de nós ser mais fortes, organizados em cada comunidade. Tá ok? Então, é o que eu tinha de dizer para o presidente Lula, essa situação que nós estamos passando e que nós vemos durante esses 4 anos de mandato, ele vai melhorar algumas coisas a partir de 2024, talvez. Obrigado, tá? Agora, fará uso da palavra a presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, Joênia Wapichana. Caimen Pucudã, Moro Benedã. Bom dia, parentes, Assembleia. Bom dia, presidente Lula, ministro Múcio,
Maria Bethânia, Edinho, Soninha, Janja, Davi, ministra Nícia, ministro Paulo Pimenta, que está aqui, e todas as demais autoridades aqui em Roraima. Bom dia, nossos tuxauas, coordenadores, nossas lideranças aqui da Raposa Serra do Sol e de todo o estado de Roraima. Novamente, presidente, nós queremos agradecer esse avanço aqui na terra indígena da Raposa Serra do Sol, mas que representa não somente para os povos indígenas, mas para a humanidade. Os povos indígenas têm feito o seu papel como guardião. O senhor sobrevoou uma área que muitas vezes parece que está desmatada, mas é uma vegetação que tem proteção dos lagos, tal como esse lago que está aqui. É o lago que representa a cultura, a espiritualidade, um desenvolvimento que muitas vezes é mal interpretado e incompreendido, que os povos têm se organizado conforme sua cultura, sua organização social, mas também a partir dos seus direitos, que nós já temos avançado no Estado brasileiro. O senhor viu essa feira que mostra o quanto Raposa Serra do Sol caminhou, mas também tem seus gargalos, tem os seus desafios, que agora o senhor nos convida a fazer parte desse governo. Então, eu queria aqui agradecer a oportunidade de estar colocando na frente de um órgão que é de extrema importância na vida dos povos indígenas, o órgão que já foi com uma missão de acabar com os povos indígenas, na época da ditadura, na época que mais precisava proteger os direitos humanos, mas que com a nossa Constituição mudou o seu papel para justamente fazer valer o direito à demarcação das terras, a proteção, a fiscalização, a homologação. E como Raposa Serra do Sol, que eu acompanhei quando era advogada ainda, dessas comunidades que aqui estão presentes, representou um avanço dos nossos direitos constitucionais, representou a forma correta de demarcar terras indígenas. E hoje, há o agradecimento de estar na frente, não da FUNAI como Fundação do Índio, mas como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A Fundação Nacional que diz que reconhece a coletividade, o território, o desenvolvimento sustentável. Então, nós somos convidados, eu e a ministra Sônia, a fazer parte dessa reconstrução do nosso país. FUNAI tem os desafios, parentes. Desafio de estar começando a tirar do buraco, digamos assim, e foi fundo. Por quê? Porque foram anos e anos de paralisia, anos e anos de desmonte, anos e anos de sucateamento. E nós estamos vendo isso de tentar recomeçar, reconstruir, com o nosso presidente Lula, que nos deu a oportunidade de estar presidindo este órgão, de mostrar que nós indígenas, nós mulheres indígenas, mulheres, parabéns, porque nós somos capazes sim. Nós somos capazes, solidárias, sensatas, e nós estamos aqui para contribuir com esse governo, presidente, mostrando os nossos valores indígenas, mostrando a nossa capacidade, mostrando, sobretudo, a nossa coletividade, não de olhar só para um povo, mas de olhar para todos os povos do Brasil. E esse desafio, presidente, quero compartilhar com os ministérios também, porque sozinha FUNAI não vai dar conta de tudo. Temos que contar com apoio, e apoio financeiro também, de outros órgãos, sejam dos ministérios que estão aqui para nos auxiliar. Fazer a desintrusão da terra indígena Yanomami é prioridade nossa, sim, porque nós identificamos isso já no grupo de trabalho na transição, com líderes indígenas que participaram da comissão de transição do governo. Colocamos demarcação das terras indígenas voltar. E FUNAI hoje está retornando os processos paralisados. Pode ser que demore um pouquinho, mas precisa todos os processos serem atualizados e trazer de volta a FUNAI. E agora a FUNAI voltou. Voltou para ficar do lado dos povos indígenas, voltou para participar das assembleias indígenas, que antigamente não vinha, voltou a fazer projetos
de parceria com as organizações indígenas, voltou a ouvir os povos indígenas. Porque o que eu mais ouvi, presidente e parentes, é que indígena não botava pé lá na presidência da FUNAI. E hoje a FUNAI está com as portas abertas. Inclusive, parente, nós vamos ter que trabalhar muito. E eu quero justamente colocar, porque esse trabalho é responsabilidade compartilhada com os povos indígenas. Nós temos muito o que fazer ali. Muito o que fazer, e temos que contar com o apoio de todos, inclusive do nosso povo, para trazer da melhor forma políticas públicas, porque a FUNAI tem isso no seu estatuto, de responder, além da proteção das terras indígenas, voltar à fiscalização, retornar também os povos indígenas a serem incluídos, porque neste governo, como o presidente falou, não vamos deixar ninguém para trás. Não vamos querer que ninguém morra de fome, porque é uma tragédia humanitária, que já tinha sido anunciado quando a gente era parlamentar ali, né, Pimenta? A gente fazia as denúncias em plenário e ninguém não nos ouvia, porque não tinha responsabilidade. Agora nós somos governo, parente. A responsabilidade é nossa. Responsabilidade que eu vou precisar do apoio de todos. Responsabilidade no desenvolvimento dos projetos, na implementação dos PGTAs ali, que foram entregues para o presidente, na responsabilidade de verificar a situação das terras indígenas. Eu sei que Roraima aqui ainda tem demanda de 3 terras indígenas, e nós já começamos a analisar os casos que estão nas ações judiciais, os casos que estão parados lá do Supremo Tribunal Federal, e são os 3 casos. Tirando Arapuá, Anzol está no judicializado, Lago da Praia está judicializado, e a questão do Anaro, falta a implementação. Mas nós já estamos trazendo de volta a FUNAI, não para perseguir, não para criminalizar, mas a FUNAI nas ações judiciais, para representar os povos indígenas, para defender seus direitos. E é isso, parentes, quero desejar muito uma realização e decisões importantes aqui dessa Assembleia, essa Assembleia que vem com peso da força dos povos indígenas. Cumprimentar os parentes que estão de fora aqui, do estado de Roraima, mas que fizeram questão de vir aqui participar desse momento, parente. Nós vamos estar à frente, mas com vocês. A nomeação das CRs, e aí eu quero agradecer novamente o nosso presidente, por ter dado a oportunidade a nós, indígenas, de assumir os nossos órgãos localmente. Saiu aqui a nomeação da nossa Marisete, que é nossa coordenadora regional da FUNAI. Saiu hoje, acho que foi hoje, o coordenador do DICEI Leste, Zelandes, Patamona. E com isso, nós vamos avançando também em outras representações indígenas. Nós estamos avançando e estamos aguardando a outras CRs. Mas é isso, muito obrigada, força, que nós vamos vencer essa luta, mas aos poucos vencer conjuntamente com os nossos ministérios, com o nosso governo Lula e com a participação dos povos indígenas. Nenhum direito a menos, e avance. Neste momento, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, fará uso da palavra. Zané Caruca, boa tarde. Em nome do Conselho Indígena de Roraima, quero cumprimentar toda a Assembleia, todos os povos indígenas de Roraima. Quero cumprimentar também os não indígenas, parceiras da luta, as organizações indigenistas que estão aqui, que também fazem parte da nossa história. Cumprimentar aqui em nome do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, todas que estão aqui compondo essa mesa, né? E quero aqui, claro, em nome da Janja, né, já que nós estamos no mês de março, cumprimentar todas as mulheres presentes nesta Assembleia.
Mês de março, que é o mês dedicado à luta, né, e o fortalecimento das mulheres em todo o mundo. Bom, gente, uma alegria muito grande voltar aqui em Roraima para participar da Assembleia do CIR. Essa Assembleia que é um exemplo, que é um modelo, né, de organização, de discussão política, de discussão de estratégias, né, de tomada de decisões, que é um exemplo para todos nós, né. Nós iniciamos aqui, pela visita à feira, a produção aqui dos povos indígenas de Roraima. É muito importante, Edinho, né, Maria Bethânia, a gente vê esses produtos que são produzidos pelos indígenas, e assim é muito importante que o presidente Lula e que os ministros aqui presentes, ministras, né, ministra Nízia, ministro Paulo Pimenta, ministro Márcio, ministro Múcio, possa ver essa produção e ajudar a gente a ficar desmistificando, desmentindo essa história de que Raposa da Serra do Sol, após a sua demarcação, virou uma terra onde os indígenas passam fome. Aqui vocês puderam ver, né, que é mentira e que tentam sempre querer desqualificar e querer dizer que indígena não produz. E aqui está o exemplo dessa produção orgânica, natural, feita pelos próprios indígenas. Eu quero aqui também saudar o nosso secretário especial da Saúde Indígena, Weibe Tapeba, nosso parente lá do Ceará, que hoje também integra este governo. E juntos, eu, Sônia Guajajara, no Ministério dos Povos Indígenas, a presidente da FUNAI, né, Joênio Wapichana e o Weibe Tapeba, a gente hoje compõe esse governo. A gente quer reconstruir todas as políticas indígenas, todas as políticas ambientalistas de direitos humanos que foram perdidas durante esses últimos anos. E juntos nós queremos, sim, ajudar o presidente Lula e esse governo a construir novas políticas, não mais política indígena, mas uma política indigenista, onde temos indígenas elaborando no Congresso Nacional, com nossas deputadas federais também, que hoje estão lá eleitas, né, dando continuidade ao trabalho da deputada Joênia Wapichana durante os últimos 4 anos. Nós temos indígena no Executivo, com o Ministério, com a FUNAI, com a CESAI, né, nessa parceria com outros ministérios. Nós queremos retomar urgentemente, ainda nesse mês de abril, a PNEGAT, a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial dos Territórios Indígenas. E é a PNEGAT que vai apoiar e fortalecer essa produção dos povos indígenas. Estamos discutindo ainda nesse mês de março a retomada também do Conselho Nacional de Política Indigenista, que é esse espaço de participação paritária entre representantes indígenas e órgãos do governo, para assim a gente não só mais ter povos indígenas na visibilidade, mas povos indígenas que possam, de fato, ter políticas adequadas, que atendam às nossas distintas realidades em todo o Brasil. Este ano, gente, já é a 3ª vez que eu estou vindo a Roraima. Presidente Lula, acertadamente, ainda no mês de janeiro, veio a Roraima para declarar o estado de calamidade que se encontra o povo Yanomami. E assim nós estamos juntos até hoje, com vários ministérios, trabalhando ações para retirada de vez dos garimpeiros do território Yanomami. E a gente não vai descansar enquanto a gente não conseguir retirar esse problema do território Yanomami. Tem ali o problema de falta de assistência de saúde, né? Tem a desnutrição, mas a gente já entendeu que a raiz desse problema é a invasão, são os garimpeiros, é a contaminação dos rios. E a gente precisa, de vez, retirar esse problema que hoje assola o povo Yanomami. Da mesma forma, presidente, que a gente não pode permitir que esses garimpeiros possam estar saindo de um lugar e indo para outros territórios indígenas. A gente precisa intensificar essa fiscalização para garantir que os garimpeiros retirados do território Yanomami não possam chegar aqui na Raposa,
não possam ir lá para o Amazonas e não possam chegar lá no Munduruku, lá nos Caiapó, no Pará, como, né, as notícias mostram hoje. A gente precisa resolver de uma vez por todas, né, essa situação dos garimpeiros e dos madeireiros nos territórios indígenas. E, enquanto ministro dos povos indígenas, estou aqui para firmar esse compromisso, junto com o presidente Lula, junto com os outros ministérios, para que a gente possa trazer uma política adequada, suficiente e condizente com essas realidades de nosso país. Muito obrigada, minha gente. Estamos juntos. Senhoras e senhores, convidamos o menino Bruno Henrique e a jovem Raquel Pereira Viana a entregarem ao presidente da República carta da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. Neste momento, convidamos a senhora Maria Betânia Mota de Jesus e o senhor Clóvis Ambrósio a entregar ao senhor presidente da República e à senhora Janja Lula da Silva presentes representando a união e a resistência dos povos indígenas. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, primeiro, eu queria dizer para vocês da alegria de voltar a uma terra, Raposa Serra do Sol, e poder desfrutar com vocês a alegria das vitórias que vocês vêm conseguindo nesse momento tão difícil que vocês passaram nos últimos 7 anos no Brasil. Eu penso que a sociedade brasileira ela está tomando consciência de que os índios e os indígenas brasileiros não estão ocupando nenhum metro de terra de ninguém nesse país. Na verdade, quando dizem
que os indígenas estão ocupando 14% do território nacional, eles deveriam lembrar que os índios tiveram 100% do território nacional. E, portanto, não são os indígenas que estão ocupando 14%, são os outros que estão ocupando 86% de uma terra que era 100% dos indígenas brasileiros. É sempre importante a gente dizer isso, porque muitas vezes os incautos, muitas vezes as pessoas que não querem enxergar, pensam que é verdade que os indígenas estão ocupando uma terra que era de alguém, antes dos indígenas chegar aqui. E a verdade tem que ser dita toda hora. Os indígenas não estão ocupando terra de ninguém. Eles estão apenas brigando para ficar com aquilo que era todo seu e que os invasores, desde 1500, vêm tirando pedaços de terra que pertencia a vocês. Essa é a primeira verdade que nós precisamos dizer todo dia. A segunda verdade é que há 500 anos nesse país, aqueles que invadiram o nosso país e depois disseram que descobriram o nosso país, depois de exterminar com milhões de índios, resolveram vender a ideia que era preciso fazer a escravidão vir para o Brasil, porque os indígenas eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. E se eles não gostavam de trabalhar e não tinha brancos para trabalhar, porque os que vinham da Europa não queriam trabalhar, então resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Ora, toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui, que gosta de música, que gosta de dança, que gosta de festa, que gosta de respeito, mas que gosta de trabalhar para sustentar a sua família e não viver de favor de quem quer que seja. Essa é uma prova que eu vi aqui na pequena feira que eu acabei de visitar. Uma demonstração de que, na medida que vocês têm oportunidade, na medida que vocês têm garantida a terra, e na medida que vocês tenham garantido incentivo financeiro para vocês produzirem, possivelmente vocês produzirão igual ou melhor do que qualquer outra pessoa que tenta tirar o sustento da terra. E eu fiquei triste porque descobri aqui que vocês não têm ajuda do governo para financiar a produção de vocês. Eu fiquei muito triste. Então, Juvênia, nós precisamos, e companheira Sônia, nós precisamos voltar para Brasília, nós temos que conversar com o companheiro Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, nós temos que conversar com o companheiro ministro Padilha, nós temos que conversar com o ministro Paulo Teixeira, que é do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós precisamos conversar com as pessoas que trabalham, sabe, com o projeto de combate à fome, com o companheiro Wellington. Porque, veja, se nós temos dinheiro para financiar empresário, para financiar a agricultura familiar, para financiar os grandes proprietários de terra, a pergunta que eu faço é o seguinte: por que não existe dinheiro para financiar os povos indígenas na sua produção? Eu acho que tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada, ou historicamente por parte do governo, ou historicamente por parte, sabe, de alguém. Porque não é possível que a gente, ao longo desse tempo, emprestou tanto dinheiro para a produção agrícola nesse país e que não tenha chegado dinheiro à produção agrícola indígena. Eu prometo a vocês que, regressando a Brasília,
eu vou tratar disso com muito carinho. Eu vou tratar disso porque vocês sabem que nós estamos há pouco tempo no governo, estamos há menos de 3 meses no governo. Nós pegamos um país desmontado pelo governo anterior. Nós pegamos um país em que não se respeitava indígena, não se respeitava a agricultura familiar, não se respeitava sindicalista, não se respeitava mulher, não se respeitava negro, não se respeitava artista, ou seja, era um país em que o respeito tinha desaparecido de dentro do Palácio do Planalto, porque o presidente fazia questão de dizer que não gostava dos movimentos sociais. Então, quando eu regressar a Brasília, eu vou reunir a Sônia, vou reunir os companheiros ministros que estão ligados à área da produção, para que a gente possa definitivamente colocar vocês dentro de um programa de financiamento da produção agrícola, para que vocês possam melhorar e aumentar a capacidade das coisas que vocês produzem. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que eu tenho pedido, tanto para a FUNAI quanto para o Ministério, me apresentar todas as terras que estão prontas para ser demarcadas, porque a gente precisa demarcá-las logo, antes que as pessoas se apoderem delas, antes que as pessoas inventem documentos falsos, escrituras falsas e digam que são donos da terra. Então, nós precisamos rapidamente tentar legalizar todas as terras que estão já quase que prontos os estudos, para que os indígenas possam ocupar o território que é dele, para que possa aumentar a sua capacidade de produção e para que possa ajudar a gente a cuidar daquilo que passa a ser um bem precioso para nós, que é a necessidade da gente cuidar do clima, porque se a gente não cuidar do clima, a humanidade vai desaparecer por irresponsabilidade. E a gente quer mostrar que esse mundo pode ser produzir alimento sem precisar derrubar mais uma árvore da Amazônia, sem precisar estragar mais um rio, sem precisar polir mais da água. Nós agora estamos com o compromisso de que nós vamos visitar lá em janeiro, em Boa Vista, o povo Yanomami, e nós agora temos que fazer o seguinte: se os garimpeiros poluíram aquela água do rio com mercúrio que as pessoas bebiam, nós agora vamos ter que fazer poço artesiano para levar água de qualidade para que aquelas crianças possam beber água e não morrer contaminado por mercúrio, porque a doença daquelas crianças, a gente nem sabe a gravidade ainda que as crianças têm. Eu estou aqui com a ministra da Saúde. A ministra, uma companheira da maior qualidade, que foi presidenta da Fiocruz no Rio de Janeiro, e ela veio ser ministra da Saúde com o objetivo de retomar todas as políticas que levem em conta a necessidade de cuidar do povo mais pobre, do povo mais humilde, do povo mais abandonado. E aí entra a questão indígena. Eu fui em Boa Vista visitar aquele pessoal na Casa Brasil, Casai. Eu fui lá visitar o pessoal, eu não acreditava que era possível deixar uma criança ficar naquelas condições. Eu não acreditava que num país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, um país que é o primeiro produtor de carne do mundo, pudesse deixar aquelas crianças ficarem, sabe, eu diria, subnutridas. Aquelas crianças ficarem quase sem ter força para parar em pé de fome, porque não receberam a comida necessária ou não receberam o tratamento de saúde necessário. Nós assumimos o compromisso. Está aqui o nosso ministro da Defesa, que está empenhado nisso, com o Pedro Zé Múcio. Está o Márcio, que é o secretário-geral da presidenta, que está empenhado nisso. Está as nossas duas companheiras indígenas comprometidas com isso. Está a nossa Anísia comprometida com isso. E está o Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta é o ministro da Comunicação. Depois você pode até falar para ele que não depende dele, mas ele pode, junto com o ministro da Comunicação, pedir uma rádio comunitária para esse povo, que ele não tem uma rádio comunitária, até para falar mal do governo. Era preciso que eles tivessem uma rádio comunitária aqui para vocês poderem falar com todos os indígenas do estado de Roraima. Nós vamos resolver o problema daquele povo que nós encontramos a partir do aeroporto lá de Surucucu. A gente vai começar a visitar todas as outras aldeias
para que a gente possa dar cidadania, defesa e respeito àqueles milhares de indígenas que moram lá e foram massacrados pelos garimpeiros. E eu quero dizer para vocês, nós vamos tirar definitivamente os garimpeiros das terras indígenas. Mesmo que tenha ouro lá aqui em Roraima, mesmo que tenha ouro na terra indígena, aquele ouro não é de ninguém. Ele está lá porque a natureza o colocou. Ele está lá numa terra indígena, portanto, ninguém tem o direito de mexer naquilo sem autorização dos donos da terra, que são os indígenas que lá moram e que têm a terra legalizada em seu nome. Da mesma forma que a gente não pode permitir que um cidadão que não é dono de nada pega uma motosserra e corta uma árvore que tem 300, 400 anos para vender e ficar rico à custa daquela árvore. Aquela árvore não é dele. Aquela árvore é minha, aquela árvore é de vocês, aquela árvore é de qualquer ser humano que habita o planeta Terra. Ela está lá há 300 anos. Portanto, ninguém tem o direito de derrubar uma árvore dessa para plantar soja, ou para plantar milho, ou para plantar qualquer coisa. Aquela árvore é a sustentação da manutenção da qualidade do clima que o ser humano precisa para sobreviver. E é por isso que nós vamos cuidar muito, não apenas das terras indígenas, porque vocês vão produzir apenas aquilo que vocês necessitam para comer e que, no fundo, vocês funcionam como se fossem guardiões daquela floresta. Só tira da terra o que for necessário para comer, mas ninguém tira da terra para acabar com aquilo que a natureza criou. Nós vamos cuidar da Amazônia. Nós estamos fazendo um encontro ainda esse ano com o presidente do Equador, com o presidente da Venezuela, com o presidente da Colômbia, com o presidente do Peru, com o presidente da Bolívia e com o Brasil, para que a gente discuta definitivamente como é que a gente vai cuidar das nossas florestas, para que a gente possa transformar a riqueza da biodiversidade de toda a região amazônica em benefício para milhões de pessoas que moram na Amazônia e morrem de fome porque não conseguir sobreviver. E quem sabe, se a gente abrir pesquisa para explorar com muita competência toda a riqueza da biodiversidade, quem sabe a gente encontra uma saída para que a Amazônia possa garantir ao seu povo emprego decente, salário decente e melhoria da qualidade de vida, além da manutenção da floresta em pé. A quarta coisa importante que eu quero dizer para vocês, nós vamos investir muito na saúde. Vamos investir muito na saúde para garantir que os povos indígenas recebam médicos sistematicamente. É bem possível que a gente vá criar pequenos postos de saúde em cada aldeia indígena, para que as pessoas não precisem viajar, 200, 300 quilômetros atrás do médico. E outra coisa, garantir o remédio grátis para as crianças e para os homens e as mulheres indígenas. Não tem sentido você apenas consultar, dar a receita e a pessoa não pode comprar porque não tem dinheiro. Então, cabe ao governo brasileiro a responsabilidade de garantir que, além da consulta, além do exame, além do hospital, vocês têm o remédio para vocês se tratarem com dignidade, como tem muitas outras pessoas no Brasil. E, por último, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós temos 4 anos de mandato. 4 anos de mandato em que a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente não fez. Portanto, a Sônia sabe, a Joênia sabe, que não tem que ter vergonha de pedir, de cobrar. Porque se vocês não reivindicarem, a gente pensa que está tudo bem. Se vocês não brigarem, a gente pensa que está tudo bem. A gente vem aqui, vocês batem palma, a gente fala, nossa, como está tudo maravilhoso. Não está maravilhoso. Falta muita coisa e nós temos a responsabilidade de cumprir com a nossa obrigação de cuidar das pessoas que mais precisam. E não adianta a gente fazer de cima para baixo. É importante a gente respeitar a organização de vocês e, ao invés da gente achar que a gente pode fazer lá de Brasília,
A gente vai criar novamente o Conselho dos Povos Indígenas para que vocês possam decidir aquilo que a gente tem que fazer. Não é a gente decidir por vocês, é vocês decidirem para dizer para a gente o que é importante fazer, do jeito que nós temos que fazer, porque são vocês que sabem como fazer as coisas. É preciso melhorar a agricultura, é preciso produzir mais. Já sei que tem uma vaquinha que dá 3 litros de leite. Vamos tentar fazer, sabe, com que com o investimento essa vaca possa dar 6 litros. Se vocês conseguem colher 1 quilo de mandioca por cada 2, 3 metros quadrados, vamos dobrar essa produção, porque o que vocês precisam é ter fartura de alimento para comer e fartura de alimento para vender, quem não produz igual vocês. Por isso, contem conosco. Vocês sabem que nós temos o PAA, criado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que a gente compra os alimentos que sobram da produção para que a gente possa distribuir, inclusive nas escolas públicas brasileiras. E a gente tem um PNAE também que se compra para poder garantir a merenda escolar. Então, se preparem, porque nós vamos voltar a conversar com vocês. Quem sabe não seja eu que venho aqui, mas quem sabe a liderança de vocês vão a Brasília para a gente poder conversar. Conversar e a gente prometer para vocês que só teve sentido a gente ganhar as eleições outra vez se for para a gente cuidar do povo pobre, do povo trabalhador, do povo negro, do povo indígena, com muito carinho e com muito respeito, para que vocês possam viver de cabeça erguida, com a barriga cheia. Eu fiquei feliz quando eu encontrei um monte de jovens, Nícia. Tem muitos meninos que querem ser médicos, tem muitas meninas que querem ser médicos, tem gente que quer ser psicóloga, tem gente que quer ser veterinário. Ou seja, eu acho uma coisa extraordinária, porque nós temos uma Índia cuidando da FUNAI, uma outra cuidando do Ministério, um outro cuidando da saúde. Ou seja, nós queremos, quanto mais indígenas formados em doutores, melhor será garantido a garantia de vida para vocês. Por isso nós vamos fazer mais escolas técnicas, por isso nós vamos fazer mais universidade, e por isso os companheiros e as companheiras indígenas jovens vão poder melhorar a sua perspectiva de ficar no campo, de ficar na sua terra indígena, porque ele vai poder melhorar a qualidade de vida para ele e para a sua família. Não é indo para a cidade que vai melhorar, porque se for para a cidade, sem ter emprego, sem ter uma profissão, o que vai acontecer é que muitas vezes a vida da gente vira uma desgraça, sem emprego, começa a beber, começa a trabalhar num trabalho que não vale nada, que não ganha nada, e às vezes a vida da gente se perde, e um jovem com vergonha de voltar para casa fica perdido na cidade. O que nós queremos é que vocês, jovens, tenham a oportunidade de estudar para ser o que vocês quiserem. Quem sabe construir a vida de vocês junto ao povo de vocês, para que a gente possa garantir que as nações indígenas vão crescer, não vão ser dizimadas como foram ao longo da vida. Vocês sabem que a gente já teve quase 300 mil indígenas no Brasil. Já estamos com 800 mil. Quem sabe vamos chegar a 1 milhão, 1,5 milhões, 2 milhões. E quanto mais indígena, melhor para o Brasil, melhor para a humanidade e melhor para quem governa esse país, porque vocês são a origem da criação do nosso país, da nossa cultura e da nossa raça. Vocês são responsáveis. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, a cada uma de vocês, dizer que eu estou aqui nessa 52ª conferência de vocês para aprender um pouco, para aprender com vocês. Eu recebi um documento, esse documento deve ser tudo aquilo que vocês, sabe, aprenderam para colocar num documento para reivindicar. Eu estou levando esse documento, nós vamos estudar esse documento. Qualquer dia desse vai voltar aqui a nossa ministra e a nossa presidente da FUNAI para dizer de tudo aquilo que vocês apresentaram, nós estamos atendendo isso, estamos atendendo aquilo. Ou seja, se a gente não puder atender 100% do que vocês pediram,
a gente pode atender 90%, 95%, ou quem sabe até um pouco mais. Porque daqui para frente, vocês serão tratados com o valor que vocês merecem, como cidadão e cidadão brasileiro de muito orgulho para nós. Companheiros, eu tenho que fazer uma pequena viagem agora de volta para Brasília. Você sabe, são quase mais 1 hora de helicóptero até Boa Vista, depois mais 3 horas e meia até Brasília. Eu quero me despedir de vocês. Eu ia dançar, como é que chama? Parichara. Eu ia dançar a tal da parichara, mas eu estou com a perna um pouco machucada aqui de jogar bola. Não sei se vocês sabem, eu fui bom de bola, quase fui profissional, mas a minha mãe falou, Lula, você tem que escolher ou futebol ou ser presidente do Brasil. Aí eu escolhi ser presidente do Brasil, porque assim eu posso cuidar de vocês com o carinho que vocês merecem. Gente, um beijo no coração de cada mulher, de cada homem, e pode ficar certo que vocês sentirão orgulho dessa nova presidenta da FUNAI e dessa nova ministra dos povos indígenas, porque é a primeira vez que a gente coloca os indígenas no lugar que eles sempre tinham que estar, participando do poder e ajudando a decidir, falando aquilo que vocês necessitam. Tá? Então vocês também ajudem ela. A nossa companheira Joênia não se elegeu deputada federal, ela perdeu, mas certamente outra eleição ela vai se eleger outra vez e vai voltar para o parlamento. Um beijo, gente, um beijo, um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Oi. Oi. Queremos agradecer aqui ao presidente Lula, 77 anos, né? Não é brincadeira, mas você está aqui para cumprir essa agenda, dentro dessa promessa. Eu quero, presidente Lula, aqui em nome dos povos indígenas, fazer 2 pedidos, ou seja, 3, muito rápido. Primeiro, a identificação e a punição dos criminosos que estão matando nosso parente Yanomami. A segunda coisa, em nome dos povos indígenas, nós queremos que nesse nomeação de ministro para o Supremo Tribunal Federal seja nomeada a nossa guerreira deputada Joênia Wapichana. Tem que escrever. Nós queremos também pedir em nome dos povos indígenas de Roraima que seja criado um escritório dentro da FUNAI para atender os povos indígenas quando tiverem lá a liderança. Escreve também para não esquecer. Tá bom? É verdade, liderança, que nós queremos escritório em Brasília? E é isso, pessoal. Vamos lá, movimento, fazer o nosso grito de guerra. Povo unido! Povo unido! A luta continua! A luta continua! Luta, vitória! Luta, vitória! Sangue indígena! Sangue indígena! Demarcação! 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 Pose aí pra foto, pessoal, ó. Levanta a mão, os braços aí, ó.
Agradecer aqui a participação de várias autoridades, do presidente Lula, ministro, ministras, e da presidenta Joênia Wapichana, nossa guerreira Sônia Guajajara, aqui o nosso prefeito de Normandia, de Boa Vista, do Iramutã, também de Bonfim, estão presentes aqui conosco. Agradecer todos os nossos companheiros GP20, agradecer todas as lideranças, jovem. Cadê o jovem? Cadê as mulheres indígenas? Cadê os homens? Cadê o movimento indígena? Povo unido! Povo unido! A luta continua! Se Deus é por nós! Se Deus é por nós! Aqui não tem moleza! Aqui não tem moleza! Faça chuva, faça sol! Faça chuva, faça sol! Fora o marco temporal! Fora o marco temporal! Fora garimpo! Fora garimpo! Luta, vitória! Luta! Me tirou minha atenção aqui. Demarcação! Demarcação! Luta, vitória! Luta, vitória! Esta cerimônia está encerrada. Devagar, pessoal. Vamos sair devagar, pessoal, tá? Por gentileza. Devagar, pessoal. Vamos sair devagar, por gentileza aí. Está Devagar. autorizado para o almoço. Temos 2 horas, tá? Para almoçar. Oi? Isso, vamos sair devagar.